De volta em mais uma participação, segunda dicas de passagem, dentro do programa Embalo Total. Programa este apresentado pela doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. Você pode nos acompanhar na sintonia do rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM. Isso mesmo, viu? Complexo Erival Gaia de Comunicação. Ou também, caso queira, nos acompanhar ao vivo e a cores na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, @Rádio Palmeira FM 104. Já sigo para meu segundo giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Juiz suspende norma que autoriza farmacêuticos a prescreverem remédios. Tá fácil não, viu? A Justiça Federal em Brasília decidiu suspender a resolução do Conselho Federal de Farmácia, CFF, que autorizou farmacêuticos a prescreverem medicamentos. A decisão foi motivada por uma ação movida pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. Na decisão, o juiz federal Alaor Pianci, ele afirmou que a resolução do CFF, que autorizou a medida, ele invade as atividades privativas dos médicos. O balcão de farmácia não é local para se firmar um diagnóstico nosológico de uma doença, porque o farmacêutico não tem competência técnica, profissional e legal para tal procedimento, afirmou o magistrado. Vale lembrar que o juiz também, ele acrescentou que somente os médicos têm competência legal e técnica para fazer diagnósticos e receitar tratamento terapêutico. Para fundamentar a decisão, o magistrado citou a lei número 12.842 de 2013, conhecida como Lei do Ato Médico. Verifica-se da referida lei que somente um médico tem competência legal e formação profissional para diagnosticar e, na sequência, indicar o tratamento terapêutico para a doença, após a realização do diagnóstico nosológico, processo pelo qual se determina a natureza de uma doença, mediante o estudo de sua origem, evolução, sinais e sintomas manifestos, assim afirmou. Alaor Pianci, ele também ressaltou casos de diagnóstico inadequado divulgados pela imprensa. É fato incontroverso que a imprensa noticia quase diariamente mortes e deformações estéticas, com repercussão para a vida toda da pessoa. Isto em tratamentos realizados por profissionais da área da saúde que não são médicos e passam a realizar procedimentos sem a formação técnica adequada, assim completou. De acordo com a resolução 5 de 2025 do CFF, o farmacêutico ele está autorizado a prescrever medicamentos, incluindo os de venda sob prescrição, renovar prescrições e prescrever medicamentos em atendimento à pessoa sob risco de morte iminente. Para o Conselho Federal de Medicina, os farmacêuticos não têm atribuição legal e preparação técnica para definir tais tratamentos. Notícia que trago agora: Alagoas oferece desconto de até 40% em multas de trânsito. Proprietários de veículos com multas de trânsito podem obter um desconto de até 40% no valor da infração. Para isso, é preciso que estejam cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica SNE, reconheçam a infração e abram mão de apresentar defesa prévia ou recurso. O cadastro ele pode ser feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, CDT, ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Com o SNE, os proprietários de veículos, eles recebem de forma digital as notificações, documentos e comunicados sobre infrações de trânsito cometidas. Em Alagoas, já são 82.367 condutores que aderiram aos SNE e podem fazer uso do benefício. De acordo com Angela Oliveira, ela que é chefe de controle de infrações do Detran, os órgãos de trânsito autuadores, eles precisam aderir ao SNE para que os usuários tenham acesso ao sistema de notificação eletrônica. O Detran, ele aderiu ao serviço em 2017. Em Alagoas, outros 11 órgãos de trânsito estão nos SNE, podendo fazer a notificação de autuação e penalidade interestaduais. O desconto somente é concedido se a adesão ao sistema foi feita antes do envio da notificação de autuação e o pagamento realizado antes do vencimento da multa, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, explicou Angela Oliveira. Os proprietários de veículos podem cancelar a adesão ao sistema de notificação eletrônica quando quiserem. Dessa forma, a comunicação nas notificações de autuação e penalidades volta a ser feita via postal. Notícia que trago agora: Comissão do Senado aprova Dia do Brega. É isso mesmo.
a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, ela aprovou o projeto que institui o Dia Nacional do Brega, comemorado no dia 14 de fevereiro. A data ela foi escolhida em homenagem ao aniversário do cantor Reginaldo Rossi, que ficou conhecido como Rei do Brega. O projeto é de autoria do deputado e líder do PSB, Pedro Campos. Aprovado por unanimidade, o texto em caráter terminativo na comissão, ou seja, não precisa passar pelo plenário do Senado. Como já recebeu o aval na Câmara dos Deputados, segue para a sanção presidencial. Durante a votação, a presidente da comissão, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, fez uma brincadeira com o senador astronauta Marcos Ponte, do PL de São Paulo, que acompanhou a votação. Esperando o senador astronauta concluir o seu registro de presença e certamente também o seu voto favorável. Gosta de um brega, né, senador? Risos. Já pensou um brega no espaço sideral? Brincou a presidente da comissão. Minha última desta participação, notícia do esporte. Ronaldo Fenômeno revela os 4 técnicos que tentaria para o lugar de Dorival Júnior na seleção brasileira. Ex-atacante chegou a demonstrar até interesse na candidatura ao cargo de presidente da CBF, mas desistiu após a falta de apoio das federações estaduais. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou na última semana a demissão do técnico Dorival Júnior do comando da seleção brasileira. E desde então, diversos nomes surgiram na pauta da entidade para ser o seu substituto. Em participação no programa Galvão e Amigos da TV Bandeirantes, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno revelou que tentaria 4 nomes diferentes para o cargo, sendo 3 deles estrangeiros e outro brasileiro. Vamos à fala dele? Eu tentaria na ordem Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira, e se nenhum desses conseguisse, eu tentaria um plano com o Renato Gaúcho, porque acho que ele faria uma coisa emergencial, pelo menos até a Copa. É um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente, afirmou Ronaldo. Vale lembrar que recentemente, o Fenômeno ele chegou a declarar interesse em se tornar presidente da CBF, durante o último pleito realizado, na verdade, em março. No entanto, por falta de apoio das federações estaduais, o craque desistiu de concorrer e viu Edinaldo Rodrigues ser eleito como único candidato ali para a disputa. E aí, gostou dos nomes que Ronaldo Fenômeno falou? Sei não, viu? Acho que o Abel ali seria uma situação interessante a se pensar, né? Não sei com relação ao Renato Gaúcho como é que faria, né? Guardiola, bom, Jorge Jesus, aí a cabeça fica cheia de interrogações. Vamos ver aí os próximos passos e a gente precisa de um técnico de verdade, para ajudar a gente na seleção brasileira, que a situação não está boa não. Os caras passam 4, 5, 6, 8 jogos de um comando, depois pula e não serve mais para nada. Vai entender, né? Bom, participação minha concluída nesta manhã de quarta-feira, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando pelos produtos Natubio. São eles Chacabi, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. O queridinho, na verdade, né? Quarta-feira hoje, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade que procura, vem para o lugar certo. Estou falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número da Drogaria LG Farma, com a disca entrega, mais rápida da cidade, mais rápida da região. 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Direto da redação do programa Embalo Total, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá, Dr. Aline Canuto dá continuidade ao nosso programa Embalo Total.